No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito empresarial. Vamos ver as tipificações empresariais, nomes empresariais do estabelecimento, as obrigações da empresa e muito mais. As aulas são com o professor Fabrício Jonatas. Olá, seja bem-vindo a mais um Saber Direito. Essa semana nós estamos com o curso de Direito Empresarial. Nós tivemos na primeira aula a teoria dos atos de comércio, aonde o Estado determina quem são as pessoas que podem exercer atividade mercante. O Estado tem uma limitação, existem ali todas as estruturas comerciais voltadas para a vontade do Estado, aonde as corporações de ofício, juntamente com a legislação do Estado, colocam à disposição das pessoas que podem exercer o comércio. A desvantagem dessa teoria é que nem todos que têm a disponibilidade, que têm a vontade de exercer o comércio, podiam exercer esse comércio. No entanto, a teoria dos atos de comércio começa a sofrer uma modificação na década de 40, por influência da doutrina italiana, e aí chega no Brasil, com o Código Civil de 2002, efetivamente entrando na nossa legislação, a teoria da empresa. Deixamos para trás a teoria dos atos de comércio e assumimos a teoria da empresa. Com a teoria da empresa, nós temos uma mudança significativa. A partir daí, toda e qualquer pessoa tem a possibilidade de exercer empresa. Aquele que quer, aquele que tem disposição e aquele que tem a condição de cumprir os requisitos e exercer a sua atividade empresarial. Notem, nós temos a teoria dos atos de comércio, deixa de se chamar comércio e passa a se chamar empresa, atividade empresarial. Está lá no artigo 966. Depois dá uma olhadinha na nossa primeira aula que você vai conseguir acompanhar isso que eu estou falando. Nós falamos também um pouquinho sobre a questão da capacidade para que você possa exercer a atividade empresarial. Quais são os requisitos? Quem pode exercer empresa? Quais são as limitações? Nós vimos que nós temos que todos podem exercer empresa, desde que não hajam limitações. As limitações legais trazem algumas categorias que não podem exercer atividade empresarial, como, por exemplo, os militares, deputados e senadores, magistrados, promotores. Nós temos uma legislação específica que rege essas categorias, que limita a atividade empresarial deles. E nós também temos, dentro da capacidade empresarial, a disponibilidade da disposição dos direitos civis. Dentro da disposição dos direitos civis, nós trabalhamos a seguinte prerrogativa. Inicialmente, todos aqueles que são maiores de idade, maior de 18 anos, com pleno gozo das suas faculdades mentais e sem nenhum impedimento legal, ele pode exercer empresa. No entanto, existem algumas limitações também que incluem a atividade empresarial. Você precisa exercer uma atividade empresarial que ela seja um objeto lícito, onde o contrato e a execução dessa atividade seja lícita. E ainda uma abertura àqueles que são menores de 18 anos, sejam eles aqueles emancipados, sejam eles aqueles que são assistidos ou representados. Isso daí o Código Civil permite. Nós trabalhamos também um pouquinho sobre registro empresarial. Trouxemos as questões de registro, os órgãos de registro, as formas do registro empresarial, para que se tenha a disponibilidade, a capacidade de exercer essa possibilidade. Esse registro, ele traz uma proteção à característica da empresa, uma vez que registrada a empresa, passam a valer todos os direitos protetivos para o empresário e para toda a sua estrutura de trabalho. Agora, nós vamos voltar à nossa aula e pegar o tema de hoje, que é o nome empresarial. Nome empresarial, nós vamos estar trabalhando com uma nomenclatura da empresa.
Como que essa empresa é conhecida? Quais são os requisitos? Quais são as possibilidades de aplicação? E ainda, nós temos, dentro da atividade empresarial, nós temos os empresários e as sociedades. Como deve ser caracterizado o nome para essas modalidades empresariais? Pois bem, iniciando a nossa aula de hoje, nós temos nome empresarial. De acordo com a doutrina, de acordo com a legislação, de acordo com a instrução normativa do DREI, nós temos o nome empresarial como sendo uma representação linguística capaz de apresentar a característica daquela empresa ou daquela sociedade, trazendo ainda alguns princípios que abarcam o nome, caracterizando por o seu nome dos seus sócios ou um nome, algum tipo de expressão que represente aquela atividade e também a atividade, o objeto empresarial, a atividade da qual ele exerce. E isso daí é capaz de representar o nome daquela personalidade jurídica. Lá no artigo 44 do Código Civil, ele nos coloca que são pessoas jurídicas de direito privado, o que nos interessa, sociedades e o EIRELI. São os dois aí que trazem representação para a nossa aula. Dentro da sociedade do EIRELI, nós temos a representação dos nomes. Esses nomes caracterizados por essa expressão, seja ela o nome dos sócios, seja ela o nome dos sócios de forma abreviada ou ainda as siglas, as iniciais do nome dos sócios também podem ser utilizadas. E também a expressão com o objeto do qual é o exercício empresarial. Com essa forma de nome empresarial, nós temos uma prerrogativa, nós temos uma proteção de que tanto o empresário, os sócios, têm a proteção do seu negócio, quanto as pessoas, os consumidores, os tomadores dos trabalhos, dos objetos empresariais daquela pessoa jurídica, também vão poder reconhecê-lo. A importância do nome, assim como no nome da pessoa física, é para que você consiga identificar. Essa identificação traz uma segurança tanto para a pessoa jurídica, tanto para aqueles que tomam os serviços ou os produtos dessa pessoa jurídica. Pois bem, quais são os tipos de nomes empresariais que nós temos? De acordo com o Código Civil, nós temos dois nomes empresariais, dois tipos de nomes empresariais. O primeiro deles que nós temos é a firma. O Código Civil, ele traz como nome empresarial a firma ou razão social, sendo ela voltada para aqueles empresários individuais. O empresário individual, ele sempre vai ser caracterizado como a firma ou a razão social, sendo que o seu nome dará exercício da atividade. Ou seja, nós temos um nome da pessoa física sendo colocado na pessoa jurídica, no entanto, somando ao nome dele o objeto empresarial, qual que é a atuação daquela empresa e ainda, dependendo da qualidade da forma empresarial, também podemos colocar algumas expressões para identificar ainda mais aquela estrutura. Por exemplo, nós trabalhamos com um empresário individual, o seu José de Souza. O José de Souza, ele exerce uma atividade empresarial cujo o objeto é alimentos. Então, nós podemos caracterizar o empresário individual José de Souza como José de Souza, mais a expressão com o objeto da empresa, que é alimentos. José de Souza, alimentos. Esse daí é o empresário. Ele pode estar exercendo a atividade dele com essa nomenclatura. Mas o José de Souza não fica muito legal, não vai soar muito legal. Tem vários outros Josés de Souza.
Então, a gente poderia modificar? Sim, de acordo com a lei, a gente pode mudar. Posso usar, por exemplo, as iniciais. Em vez de José de Souza, posso colocar JS Alimentos. Ah, e o seu José achou mais legal. Poxa, JS Alimentos. Eu estou usando um empresário individual. Aí eu vou para outra categoria agora que é bem interessante, que é o Eireli. Já falamos em outra aula sobre o Eireli. Ele também é um empresário individual, mas de acordo com o Código Civil, lá no artigo 44, ele traz uma nomenclatura diferente de proteção para o empresário, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. Isso faz com que o nome da empresa também será diferente. Então, nós temos o empresário individual com a responsabilidade dele limitada ao capital social da empresa, e isso obrigatoriamente deve vir no nome empresarial. Daí, vamos usar o nosso mesmo José, o José de Souza Alimentos, ou JS Alimentos, e mais a expressão Eireli. Para todos aqueles que verificarem, verem o contrato social e o nome, a razão social, possam identificar que aquela pessoa jurídica é um Eireli. Mais uma vez, a Eireli é um empresário individual de responsabilidade limitada. A responsabilidade limitada tem algumas obrigatoriedades legais que determinam a sua característica. Daí, aquele que vai realizar algum negócio, algum negócio jurídico, por exemplo, um empréstimo, um financiamento, os bancos fazem muito. Faz um financiamento, só que o banco precisa saber qual que é a capacidade daquela empresa. O banco precisa saber qual que é o patrimônio, qual que é o capital social. Então, quando ele vê que se trata de uma Eireli, ele já sabe dentro da realidade que nós estamos trabalhando com um capital mínimo de 100 salários mínimos, porque a lei assim determina. Então, acaba facilitando essa negociação. Nós temos também, dentro da firma da razão social, uma realidade que, como pessoas físicas, podemos ter vários nomes aí, várias pessoas com nomes iguais. Aqui no nome empresarial, nós precisamos de uma proteção. Nós devemos evitar os homônimos por causa da responsabilidade que esse nome carrega. Daí, caso existam nomes empresariais semelhantes àquele do qual o empresário pretende colocar, ele deve ser indicado a fazer alguma alteração que seja significativa, para que ele não tenha nenhum risco de ter o seu nome empresarial vinculado a outra empresa que não é a mesma empresa de sua representação. Então, dentro dessa condição, nós temos ali, por exemplo, o seu José de Souza, JS Alimentos Eireli, já temos um JS. Então, ele precisaria fazer uma alteração. Então, se já tem um JS Alimentos, ele precisa alterar. Então, ele pode criar qualquer outro nome dentro desse jogo de palavras que representam a sua característica para que ele possa fazer a sua atuação. E ainda, dependendo do nome que for aplicado, ele faz o nome igual, o nome homônimo, mas ele também pode modificar simplesmente no objeto. Por exemplo, você tem um JS Alimentos, mas nós também temos um JS lanternagem e funilaria. É um objeto totalmente diferente, é outro ramo de atividade. Então, significa, já temos uma outra característica para que aquele nome se mantenha. Dentro das questões dos nomes, nós também podemos trabalhar vislumbrar algumas alterações que a junta comercial pode propor. Eles também têm essa condição de fazer uma pesquisa, faz uma pesquisa do nome para saber se não tem nenhum nome igual. A partir dessa pesquisa, se escolher qual a melhor nomenclatura para aplicar dentro das possibilidades legais, daquilo que a lei permite. Nós temos que o nome, ele traz uma característica personalíssima. O que quer dizer isso? Primeiro, nós temos uma personalidade pelo nome
de um âmbito subjetivo, do qual eu quero simplesmente identificar aquela pessoa. E segundo, eu tenho uma característica que é caracterizada por seu renome, por sua fama, por sua qualidade. Notem que eu não estou falando ainda de marca, não estou falando da marca, eu estou falando do nome empresarial. Dentro desse nome empresarial, é possível que nós tenhamos um renome tradicional crescente dentro do nome empresarial. Então, esse nome também deve ser guardado com essa proteção personalíssima, para que não haja um prejuízo àquela imagem, que não haja um prejuízo àquela personalidade jurídica. Dos nomes que nós trabalhamos, também tem a questão da utilização da firma, aonde nós podemos trabalhar com uma sociedade que é de responsabilidade ilimitada. Ela também pode ter a sua caracterização com firma, não só o empresário individual. A regra é que o empresário individual se valha do nome de firma ou razão social. A lei chama de firma. E nós podemos também incluir como firma ou razão social o nome empresarial para sociedades de responsabilidade ilimitada. Existem formas reconhecidas, inclusive aquelas que não são caracterizadas como sociedades empresárias. Também pode ter a sua nomenclatura por meio de sociedade ilimitada, de razão social ou de firma. Nós podemos trabalhar também dentro de uma condição onde é o mais comum de se aplicar, que é o nome empresarial com a determinação de denominação. Denominação, ela é traduzida como uma expressão da língua, expressão de linguagem, que possa identificar o objeto empresarial. Não necessariamente ela vai trazer a nomenclatura junto com o nome dos sócios. Não necessariamente vai ter uma abreviação dos nomes, mas ela pode ter uma conotação de acordo com a sua aplicabilidade dentro do mercado. Esses nomes, eles podem ser dirigidos inicialmente para as sociedades empresárias, a determinação geral. Existem algumas condições dentro da legislação, lá no Código Civil, que trazem a nomenclatura obrigatória, por exemplo, dentro das sociedades anônimas e das cooperativas. As cooperativas e sociedades anônimas, obrigatoriamente, irão registrar os seus nomes a partir de uma denominação, um nome por característica de denominação. Só que o Código ainda traz uma determinação que eu devo ter uma denominação acrescentando a expressão SA, de sociedade anônima. Ou, no caso das cooperativas, uma denominação mais a expressão cooperativa. Por quê? Eu preciso identificar. Dentro das sociedades anônimas, é bastante interessante que existe uma possibilidade de se utilizar o nome de alguns dos sócios, um sócio que seja ali, por exemplo, um sócio fundador, que deu origem àquela sociedade e querem homenageá-lo, inclusive se ele já estiver morto. Mas querem homenagear aquele sócio, fazer uma homenagem a ele. Então, a denominação pode ser aplicada a partir do nome daquele sócio do qual se deseja essa homenagem. Nós podemos também, dentro da denominação, colocar qualquer tipo de demonstração, qualquer tipo de vontade, de interesse dos sócios, para que aquele nome seja reconhecido em um âmbito social. Imagine o seguinte, a importância do nome. Veja como as pessoas te conhecem. Elas conhecem você pelo seu nome. Elas conhecem você por suas características. Da mesma forma, acontece com as empresas. Você conhece uma empresa, você conhece uma atuação empresarial ou societária a partir das características. E a primeira delas que vem na sua cabeça é um nome. Daí a importância de se trabalhar com essa nomenclatura.
Dentro das denominações, nós temos as sociedades e também temos uma exceção, o EIRELI. O EIRELI, de acordo com o artigo 980-A, ele pode trabalhar tanto com a nomenclatura, o seu nome empresarial de firma ou razão social, e também dentro da denominação. Vai depender da vontade do empresário. O empresário que decide quais serão as suas possibilidades, as suas aplicabilidades dentro do nome. Vários empresários, por se tratar de um empresário individual, decidem colocar o seu próprio nome. No entanto, às vezes para preservar a sua identidade, às vezes para preservar o seu nome dessa publicidade, o empresário decide, por exemplo, por uma denominação. E aí você tem algumas denominações que são trazidas para a junta comercial como uma representação do nome. Mais uma vez, lembrando, nós temos o nome somado à atividade, o seu objeto empresarial e, dependendo da sua forma, a sua expressão de identificação. Por exemplo, o EIRELI, por exemplo, a sociedade anônima, por exemplo, a sociedade limitada. É muito comum você passar pelas avenidas e começar a ver os nomes nos outdoors, nas fachadas de lojas, e você encontra a expressão LTDA. O que é que significa aquele LTDA? Quer dizer que é uma sociedade limitada. Dentro dessa sociedade limitada, você apresenta para aquela população, para aquele grupo de pessoas, que aquela sociedade tem uma responsabilidade limitada ao seu capital social. Nós temos, dentro das nomenclaturas dos nomes empresariais, nós temos os princípios que regem o nome empresarial. Dentre esses princípios, nós temos o princípio da novidade e o princípio da veracidade. Dentro do princípio da novidade, nós temos uma determinação de que os nomes não podem se repetir. Já falamos sobre isso um pouquinho e colocando para você que é uma principiologia para o direito que os nomes sejam novos, que os nomes sejam inéditos, que não se tenha homônimos para os nomes por causa da representação. Imagina, para a Receita Federal, dentro de uma perspectiva tributária, onde a Receita precisa fazer os lançamentos da ordem tributária, as execuções em nomes que são iguais. Os riscos que isso pode trazer para a atividade empresarial. Dentro dessa perspectiva, dentro dessa proteção, o Estado tem a determinação, por meio das suas juntas comerciais, de aplicar o princípio da novidade e não permitir que aqueles nomes sejam caracterizados de forma igual. Pode acontecer de um nome ser registrado igual a outro, por exemplo, nós estamos em Brasília, e um nome ser registrado igual lá em Goiânia. Pode acontecer? Pode, claro que pode, existe essa possibilidade. E ainda, nós temos que as juntas comerciais têm a sua disposição, têm a sua competência em âmbito regional. Só que, sendo em âmbito regional, ela só vai proteger o nome aqui dentro. Então, eu tenho essa possibilidade de nomes fora da sua região. Você tem, por exemplo, o Distrito Federal e Goiânia, duas regiões diferentes, onde existem juntas comerciais, escritórios, estruturas diferenciadas. Podem haver nomes iguais. No entanto, caso você tenha, dentro da legislação especial aplicada, aquela obrigatoriedade e necessidade de resguardar o nome, até mesmo por causa da aparência, até mesmo por causa da respectiva fama ou estrutura que aquele nome já deu ao seu negócio, você tem a possibilidade de requerer a exclusividade. E aí já são procedimentos que são realizados com legislação específica. É possível? Sim. A regra é que nomes sejam independentes e únicos. No entanto, vai ser comum você encontrar aí por fora. Caso tenha um nome, aquele que se sente ofendido deverá entrar com um pedido. Pode ser inicialmente administrativo e, posteriormente, um pedido judicial para determinação de nomes. Essa questão de nomes é muito comum você perceber já na nossa história recente, nossa história recente aqui,
algumas situações em que nomes foram utilizados e houveram disputas judiciais. Nós temos a questão da Odebrecht, nós temos a questão da Bestway. São situações em que empresas em regiões distintas, empresas em regiões diferentes e ainda com objetos empresariais diferenciados, tiveram os seus nomes incluídos dentro de uma ação judicial porque requeriam que os nomes fossem específicos. No entanto, são nomes que trazem, primeiro, a Odebrecht é sobrenome, é o patronímico da família que estava exercendo a atividade empresarial em âmbitos diferentes, em objetos diferentes. Então, ficou decidido que poderia haver, sim, a utilização, uma vez que não havia prejuízo à imagem, uma vez que também eles têm objetos diferenciados. A Bestway já foi uma utilização um pouquinho diferenciada, porque Bestway é uma expressão, o melhor caminho, o bom caminho. Então, você tem dentro dessa expressão, primeiro, não é um nome, não é um patronímico. Então, você já não tem tanta proteção dessa forma. E segundo, nesse caso, se tratava de uma empresa que trabalhava com importação e exportação de produtos eletrônicos, e a outra empresa, Bestway, exercia a venda de produtos de informática. Dessa forma, o STJ entendeu que poderia haver confusão por parte daqueles que se valeriam do trabalho do objeto empresarial. Um vendia produto de eletrônica, informática. O outro fazia importação e exportação de produtos de informática. Pode levar o consumidor, por exemplo, ao erro, acreditando que ele está sendo atendido pela mesma empresa da qual ele tinha interesse. Daí, o STJ teve a decisão de fazer a alteração do nome de uma das duas que utilizavam. Essa é uma das formas que nós temos de proteção da questão da nomenclatura da empresa. Você tem também, dentro da atividade empresarial, uma proteção que é a impossibilidade da penhora do nome por força de dívidas, por questões de ações judiciais. É muito comum em uma ação judicial onde existem dívidas, onde existem credores, os credores requererem a busca e a apreensão e a penhora de bens para satisfazer a sua execução. E o nome, em regra, ele traz uma disposição de que pode se caracterizar valor econômico. Daí, aqueles credores têm um interesse também no nome empresarial. No entanto, por se tratar de direito personalíssimo, é a personalidade da pessoa jurídica. Dessa forma, o Código Civil veda toda e qualquer forma de utilização de penhora nesses nomes empresariais. A regra é que não se tenha a penhora. A gente tem algumas possibilidades de utilização do nome empresarial, desde que ele seja cedido, esteja em contrato, esteja de acordo com os empresários ou os sócios. Outro ponto bastante relevante na questão dos nomes empresariais é a questão da possibilidade de utilização do nome como assinatura. A firma, o empresário, ele pode utilizar o nome empresarial como a assinatura da empresa. Você imagina que o empresário, assim como tal, é o representante da empresa. Só que, na hora de assinar um contrato, fechar qualquer negócio jurídico que tiver a necessidade da sua assinatura, ele poderá assinar o nome empresarial. Lembra lá do seu José? O JS Alimentos? O seu José, ele vai assinar qualquer negócio jurídico, não como José de Souza, como pessoa física, mas ele vai assinar como empresário. Ele vai assinar JS Alimentos. Vai ser a forma que ele vai exercer a sua assinatura. Isso é permitido dentro da firma. No entanto, nas sociedades onde são caracterizadas pela denominação do nome empresarial, já não existe essa possibilidade. O nome empresarial, denominação, não é caracterizado como uma assinatura. Deverá ser, em qualquer contrato, qualquer negócio jurídico, a assinatura nominal da pessoa
do representante daquela sociedade. É uma das formas que se tem, de forma legal, de proteção para que aqueles que estão representando possam colocar os seus nomes e fazer valer a sua representação legal por meio do contrato social empresarial, do qual lhe deu poderes para a representação daquela sociedade. Dentro dos nomes, nós temos a sociedade limitada, sociedade anônima, elas são caracterizadas como denominação, só que nós também temos sociedade em comandita simples, nós temos sociedade em comandita por ações, nós temos o EIRELI, as microempresas, empresas de pequeno porte, todas elas sendo caracterizadas por meio de denominação. Lembrando que o EIRELI, o empresário individual de responsabilidade limitada, e a sociedade limitada, elas trabalham de uma nomenclatura mista, podem ter tanto o nome firma ou razão social, quanto o nome de denominação. Outro tema que nós também vamos trabalhar hoje é a questão do estabelecimento empresarial. O estabelecimento é algo importante, onde nós temos algumas dúvidas que são frequentes. Confundem a empresa com o estabelecimento, confundem o nome com o estabelecimento. Uma questão bastante relevante é a questão do nome fantasia. Nós temos lá nos nomes a firma e a razão social ou a denominação, mas eu também tenho o chamado nome fantasia. Nome fantasia não é uma das nomenclaturas oficiais da empresa. Ele simplesmente se caracteriza como um título do estabelecimento. Por regra, por determinação legal, estabelecimento é o local físico, em regra, do qual se exerce a atividade empresarial, onde se tem uma organização para que seja determinado o uso empresarial e todas as suas determinações. Então eu tenho, em regra, um local físico, um endereço físico, aonde existe uma organização de bens materiais, bens imateriais, e esse estabelecimento, ele tem um título, ele tem uma determinação na sua porta para que pessoas que passem possam olhar e dizer, olha, é aqui que é aquele estabelecimento que nós estamos procurando. Por exemplo, é muito comum as marcas, é muito comum as franquias, que se valem de marcas já reconhecidas internacionalmente, às vezes, e a partir daquela marca, eles utilizam como nome fantasia para aquele estabelecimento. Vou pegar como exemplo uma multinacional que é bastante famosa no Brasil. Você tem aqui no Brasil algumas lanchonetes, fast foods, e aí você está caminhando pela rua. Quando você avista uma marca bem grande, um M bem grande, longe, geralmente as crianças avistam primeiro e apontam o dedo. E aí você já logo identifica aquela marca, logo identifica aquela atuação empresarial e se dirige para lá. Ao pedir o seu lanche, geralmente aquele lanche, se você tiver com crianças, que é o meu caso, a criança vai exigir o brinquedo que vem junto, isso daí é tema para outra aula dentro de direito do consumidor. Mas a criança vai solicitar para você um lanche e um brinquedo. Quando você efetuar o pagamento e receber a sua nota fiscal, você vai perceber que na sua nota fiscal, o nome da empresa não é o grande M do qual você foi atraído. O nome da empresa vai ser outro. Então, aquela utilização daquele grande M, ele traz para a gente uma determinação que aquilo é um título do estabelecimento. E o local do qual você entrou para fazer aquela compra, para exercer aquele objeto da empresa que está sendo oferecido, aquele local é o estabelecimento. Esse estabelecimento, ele é composto do que chamamos de aviamento. É uma junção de patrimônios, uma junção de bens. Esses bens podem ser bens corpóreos ou incorpóreos. Lá dentro do direito civil, existe essa diferenciação aonde vamos trazer dos bens e dos bens materiais e imateriais, corpóreos ou incorpóreos. Mas lembre-se, sempre com valor econômico. Esses bens, para o empresário, são muito importantes.
Por exemplo, dentro da lanchonete que eu estava colocando o exemplo, é necessário que se tenha um balcão. Aquele balcão, ele está customizado. Geralmente, ele tem uma iluminação especial. Aquele balcão também, ele vai abrigar um computador, uma caixa registradora. Você tem ali cadeiras, mesas, luminárias, televisões. Todos os bens que você perceber que estão dentro do estabelecimento para fazer o exercício do objeto empresarial são bens materiais para a disposição da empresa. Então, aqueles bens também estão incluídos dentro do aviamento e para o exercício da atividade empresarial. Isso é um ponto bastante relevante, porque lembra quando falamos que o empresário ele deve exercer a atividade empresarial de forma organizada. Esses bens vêm para exercer essa atividade de forma organizada. Ele precisa ter toda uma estrutura, por exemplo, para alimentos, para fast food, ele precisa ter toda a estrutura de uma lanchonete. Ele precisa ter fogão, ele precisa ter uma chapa, ele precisa ter fritadora, ele precisa ter vários equipamentos para poder facilitar no exercício da sua atividade. Esses bens com valor econômico. Lembrando que esses bens separados, eles têm um valor mais baixo quando eles são comprados ou vendidos de forma separada. No entanto, quando eles compõem a atividade empresarial, eles têm o valor deles agregado. Agregado à atividade empresarial, agregado ao resultado da empresa, agregado a todos aqueles outros bens do qual ele faz parte, ele tem o conjunto da organização. Outros bens também chamados de imateriais, mas também com valor econômico, são muito utilizados. Por exemplo, nós temos esses bens, as marcas, nós temos o ponto comercial. Ele também é caracterizado por meio de uma valorização econômica. Ele também é um conjunto de bens que vai se juntar com os bens materiais e trazer toda essa estrutura para dar possibilidade. Esses bens, eles trazem a condição para que o empresário ele possa exercer a empresa de maneira ideal, cumprir com todos os requisitos e entregar para o seu consumidor, o seu cliente, aquele trabalho do qual ele se destinou a fazer. Lembra que falamos do objeto empresarial lá no contrato? Pois é, aqui, para ele se concretizar, ele precisa desses bens, ele precisa dessa estrutura. E aí você tem uma estrutura, um aviamento de bens para facilitar e proporcionar o objeto empresarial. Uma das modalidades bastante utilizadas no direito empresarial é o trespasse, que é a alienação do estabelecimento empresarial. A alienação do objeto empresarial, da atividade, dos bens, de todo o patrimônio da empresa. O trespasse, ele é muito utilizado quando a gente vê nas faixas nas ruas, passo ponto. Tem também uma expressão bastante utilizada que a gente utiliza aqui na cidade, mas é algo que vem aí do nosso interior, que é a chamada porteira fechada. O empresário ou o sócio que está exercendo a atividade empresarial, ele tem o interesse de se desfazer, de alienar, de tornar de outro aquele estabelecimento empresarial. O que ele faz? Ele coloca à disposição, faz uma venda, faz um arrendamento daquela estrutura completa, com toda a sua estrutura de maquinários, de bens, de patrimônio, de toda a estrutura, e entrega para um alienante, aquela pessoa que está recebendo e vai continuar a atividade empresarial, sob nova direção. Esse nova direção quer dizer que houve uma mudança do empresário que exercia. Agora existe um novo empresário exercendo aquela atividade empresarial. Dentro da nomenclatura do direito empresarial e do direito trabalhista, é possível que os trabalhadores também possam sofrer também essa mudança de empregador. Lá dentro do direito do trabalho, depende deles, do empregado, decidir se ele quer continuar ou não com o novo empregador. Lembra que é um contrato bilateral.
No entanto, ele recebendo essa notificação e ele se quedando inerte, ele aceitando essa mudança, ele também será objeto de trespasse. Ele como um empregado. Aquele novo empresário vai exercer a atividade empresarial, agora com aquela nova estrutura, agora com aqueles empresários. No entanto, nós temos um ponto. E se aquela empresa que foi objeto de trespasse, ela tiver credores, existem credores na praça, eles precisam ser notificados, eles precisam receber a notificação que está havendo essa modificação de donos ali, de novos empresários assumindo, para que ele possa garantir todos os seus direitos. Lembrando que o trespasse, ele não prejudica nenhum direito, não prejudica crédito, não prejudica ações, não prejudica nada. Aquela modificação, simplesmente, ela tira de um empresário, coloca nas mãos de outro, mas ainda assim mantém a responsabilidade de todos os créditos da pessoa jurídica. E ainda tem uma possibilidade de proteção. O empresário que está alienando aquele bem, ele fica atrelado a todas aquelas obrigações empresariais que estiverem devidamente contabilizadas pelo prazo de 1 ano. Pelo prazo de 1 ano, ele ainda assim será responsável. E quando começa a contar esse 1 ano? A partir do trespasse, esse contrato ele deve ser arquivado na junta comercial. A partir desse arquivamento, todas as dívidas que estiverem devidamente contabilizadas e vencidas, a partir desse momento, conta 1 ano. E dívidas que não estiverem vencidas, a partir do seu vencimento, começam a contar o prazo de 1 ano. No trespasse, também respeitando toda a legislação trabalhista, é importante se verificar que tem acontecido, de acordo com as mudanças, reformas trabalhistas, a dispensa de empregados e a recontratação, às vezes, desses mesmos empregados como uma característica de pessoa jurídica, um prestador de serviço. Mas é importante observar que existem os elementos do contrato de trabalho. Dentro desses elementos do contrato de trabalho, nós temos lá a subordinação, a habitualidade, onerosidade, a pessoalidade e ser pessoa física. São 5 elementos que caracterizam o contrato de trabalho. Quando o empregador, ele dispensa um empregado e contrata uma empresa, às vezes a mesma pessoa, mas com uma realidade diferente, ele dispensa uma pessoa física e contrata uma pessoa jurídica, é importante se verificar que aquele exercício que está sendo aplicado dentro da empresa não venha ferir essa condição de prejuízo ao empregado como uma forma de macular e burlar os direitos trabalhistas. Já tem sido decidido em favor dos empregados a questão da pejotização do contrato de trabalho. Cuidado que dentro dessa realidade deve ser feito com a máxima cautela e a responsabilidade orientado por um profissional dentro da logística do direito e da contabilidade e determinando essa proteção dos empregados e também da empresa. No trespasse, a gente também tem um ponto bastante legal, que é a questão da não concorrência. Aquele que está alienando o bem, ele também assina um termo e se compromete a não fazer concorrência àquele que está alienando. Por quê? Aquele que está recebendo aquele bem, ele vai colocar lá sob nova direção e vai continuar o exercício da atividade. Não pode haver, por meio do alienante, aquele que está exercendo o trespasse, não pode ter uma concorrência dele, porque senão seria uma concorrência desleal. Ele puxaria para ele toda aquela clientela já determinada, toda aquela clientela já construída com o tempo. Então, dentro dessa clientela, ele tem uma necessidade de exercer uma atividade empresarial diferente da que ele exerceu o trespasse, para não trazer um prejuízo, senão seria uma forma de fraudar
aquele que está exercendo, pagando pelo trespasse para receber e exercer agora uma nova atividade empresarial. Como os bens, eles também trazem um valor econômico ao ponto comercial, à freguesia e à clientela, essa não concorrência é caracterizado dentro da legislação. Nós temos lei especial que rege a questão da concorrência, a concorrência desleal, a concorrência que traz um prejuízo àquele que pratica o trespasse. E também, você imagina que o ponto comercial, ele é muito importante. Ele foi criado um ponto comercial e ele deve ser valorizado. Ele é colocado como um valor. Por exemplo, o local onde ele é estabelecido, ele vai determinar, por exemplo, o trânsito de freguesia. Quantas pessoas passam pela porta? Quantas pessoas passam próximo? Próximo existe uma estação de metrô, próximo existe uma estação, uma parada de ônibus ou uma circulação expressiva de pessoas. Aquilo ali é contado dentro do padrão do capital empresarial. E outro ponto bastante relevante é a questão da clientela. Lembre-se que o cliente é aquele que vem pela qualidade, é aquele que vem pela vontade de ser atendido ou de receber aquele atendimento dentro daquele estabelecimento. É comum terem pessoas que têm um restaurante do qual ele se agrada mais. Ele às vezes anda 5, 10, 15, 20 quilômetros para chegar no seu restaurante de interesse. Sendo que próximo dele, da casa dele, existem vários outros restaurantes. Mas aquele consumidor, ele é caracterizado como um cliente. Ele se desloca, ele busca o estabelecimento por causa da qualidade. É diferente da freguesia. O freguês é aquele que transita e passa próximo. Eu preciso comprar uma caneta. Estou passando em frente a uma papelaria. Nunca tinha visto aquela papelaria antes, mas dentro de uma papelaria tem caneta. Eu entro, compro e sigo o meu caminho. Eu fui simplesmente um freguês. Eu não tenho uma disposição de voltar naquele estabelecimento e não tenho uma satisfação, não tenho uma busca pela qualidade daquele serviço oferecido. Simplesmente foi o que ele me ofereceu na hora que eu tinha necessidade. Daí, a clientela, a carteira de clientes é muito importante na hora do trespasse. Dentro da relação do estabelecimento empresarial, nós temos algumas leis, nós temos algumas práticas bem específicas, que nós temos, por exemplo, a lei de locação, a lei do inquilinato, toda a estrutura de proteção do ponto comercial, uma legislação bastante específica, onde você trabalha que o ponto empresarial deve ser preservado, uma vez que aquela estrutura da empresa, ela foi consolidada em um local e aquele ponto já foi efetivado. Daí a importância de se ter uma legislação protetiva. Dentro da legislação de locações, de inquilinato, nós também temos um ponto bastante específico dentro dos shopping centers. O shopping, ele traz uma característica diferenciada que o shopping, ele exerce uma propaganda própria e ele traz pessoas, independente da quantidade de lojas que ali dentro estiverem. E estar dentro daquele shopping center significa que as lojas, as empresas são beneficiadas pela presença do shopping. Então, o contrato de locação daquele shopping center é diferente de um contrato de locação de ruas. Nós temos uma legislação específica e aplicada. Infelizmente, nós não temos tempo para poder entrar e destrinchar toda essa legislação, mas eu já te deixo já à vontade para você procurar dentro dos nossos mestres aí do direito empresarial, dos livros que estão à sua disposição dentro das livrarias, dentro das bibliotecas, você pode procurar a lei do inquilinato e você se dedicar um pouquinho mais. Não deixe de ver também a questão da legislação da concorrência. Nós temos uma alteração com a questão da tecnologia, uma mudança bastante interessante, que é a questão dos estabelecimentos virtuais. Hoje, com a internet, nós tivemos um avanço fantástico. A internet nos propiciou a possibilidade de adquirir produtos
sem você sequer estar com aquele produto nas mãos, sem você ir até aquela loja. Isso daí a internet tem feito com muita facilidade, uma abertura muito grande de mercado. Você pode pegar mercados, por exemplo, americanos, europeus, asiáticos, e ter na palma da mão, dentro aí de um celular, com os seus aplicativos, com a facilidade de compra através do cartão de crédito. Com essa utilização, fugindo um pouquinho da questão empresarial e entrando dentro da questão de contratos internacionais, tem sido comum os debates dentro da nomenclatura dos contratos e também dos estabelecimentos empresariais. O efeito China, que vem ocasionando aí algumas crises em vários ramos de comércio, em vários ramos de produtos. A China, junto lá com seus tigres asiáticos, a sua tecnologia e o seu boom dentro da estrutura, vem jogando no mercado muitos produtos, por exemplo, celulares, smartphones, fones de ouvido, relógios, computadores, vários produtos que estão sendo oferecidos lá dentro daquela postura de produção e crescimento chinês. Por quê? Com a facilidade que eles têm de desenvolvimento dentro do investimento, dentro da sua cultura mesmo de desenvolver o trabalho, dentro das modificações, por exemplo, de contrato de trabalho. Muitas vezes as pessoas discutem se a China respeita direitos humanos. Os direitos humanos, eles são respeitados, no entanto, toda a doutrina, toda a legislação de direitos humanos aplicada ao trabalhador, ela é aplicada no Brasil de uma forma, na China de outra forma. Você tem o multiculturalismo vindo com uma estrutura diferente do Brasil. Não quer dizer que eles não cumpram com os direitos humanos. É outro debate, é outra discussão. No entanto, com esse contrato de trabalho diferenciado da China, eles conseguem oferecer produtos com um valor abaixo do que os mercados internacionais têm oferecido, até mesmo o mercado interno tem oferecido. Então, com isso, tem uma enxurrada de produtos internacionais entrando no Brasil, tem uma enxurrada de produtos no mundo inteiro e outro ponto que também a China não é uma signatária do Tratado Internacional de Proteção Industrial, o Tratado do Acordo TRIPS. Eles não respeitam, por exemplo, a questão das patentes, das marcas, dos desenhos industriais. Aí começam a acontecer as chamadas contrafações. É a falsificação de produtos, é a preparação de produtos que são caracterizados ali como piratas, como réplicas, e aí eles vendem esses produtos de forma aleatória, sem nenhum tipo de proteção, uma vez que eles não são signatários do Acordo TRIPS e essa preocupação de proteção da propriedade intelectual. Isso faz com que os mercados, as pessoas venham cada vez mais a adquirir esses produtos por causa do baixo preço, às vezes a qualidade, não aquela qualidade dos produtos de ponta, mas uma qualidade até aceitável e também, dentro da China, eles têm os produtos próprios com a qualidade ideal, com a qualidade de ponta e com os valores mais baixos. Isso faz com que o mercado brasileiro, por exemplo, fique fascinado com esses produtos com valor reduzido e também toda a tecnologia de entrega. Hoje você tem uma entrega, dependendo da forma que for contratado, essa entrega pode sair da China, chegar no Brasil, dentro de um prazo médio aí de 8 a 10 dias. E dentro da logística, em chegar até as mãos do consumidor em um tempo muito curto. Antigamente, aí, há 10 anos atrás, o produto ele levava de 3 a 4 meses para chegar no Brasil. Hoje ele já chega bem mais rápido. Nós temos um probleminha ainda com a nossa logística, a nossa entrega, mas isso daí vem sendo melhorado a cada dia. Ou seja, você tem produtos sendo entregue com um tempo bastante razoável, com um tempo bastante interessante. E aí faz com que o mercado brasileiro se abra para o mercado internacional de compra. Isso faz com que, com o celular na mão, você tenha o seu aplicativo, você compre o produto. Aí agora eu volto para a nossa aula. Eu vou comprar um produto, eu vou olhar aquele produto, vou me interessar, vou comprar, vou pagar por aquele produto, ele vai chegar para mim. No entanto, eu não tenho um estabelecimento
aonde eu posso ver aquele produto. Eu não tenho um estabelecimento físico aonde eu possa visitar aquele estabelecimento e saber, por exemplo, da qualidade do produto. O direito do consumidor nos protege, ele traz 7 dias para que você possa devolver o produto do qual você não teve acesso, você não tocou, não viu aquele produto de forma física, você pode devolvê-lo. E também eu tenho a possibilidade de aplicar aquele direito do consumidor em prol da qualidade do seu produto, da qualidade da sua satisfação como consumidor. Nós temos o estabelecimento virtual também sendo reconhecido, uma vez que ele é virtual para o consumidor. No entanto, ele é presencial, ele é físico para aquele que vai oferecer, que vai te direcionar aquele produto. Ele tem uma estante onde ele tem um estoque, ele tem toda uma linha de produção, ele tem uma linha de envio. Então, nós também temos o estabelecimento virtual dentro da nossa prática, do nosso cotidiano. Dando continuidade à nossa aula, eu quero fazer agora um teste com você, para saber se você aprendeu um pouquinho e a gente fazer um quiz. Vamos dar uma olhada no nosso quiz e tentar responder? Vamos dar uma olhada? Em razão de dívidas da empresa, o nome empresarial pode ser penhorado? Letra A, sim. Letra B, não. A nossa resposta é letra B, não. Não perca a nossa aula, continue conosco e eu te espero para a nossa próxima aula. Grande abraço, fica com Deus. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.